a gente vai desenvolver a consciência espiritual e uma sabedoria que, no entanto, será bloqueada, não se desenvolverá se você se permanecer num estado de arrogância. E por isso, Yogananda diz, né, que a arrogância é um estado de escuridão. A gente repete muitas vezes assim, a condição, as condições, as qualidades fundamentais para o desenvolvimento espiritual, para conquistar a consciência espiritual, a realização espiritual. As duas qualidades fundamentais são a sinceridade e a humildade. Sem sinceridade, sem humildade de verdade, não se conquista conhecimento, sabedoria, realização espiritual. Isso a gente repete e ouve, repete muitas vezes, e a questão é entender o que é também, né? Essa humildade e o que é essa sinceridade. Fala um pouquinho sobre isso e fala um pouco porque o diálogo, aprender a dialogar é fundamental, é a nossa grande oportunidade de desenvolver sinceridade e humildade. Porque aprender a dialogar é a grande maneira de você se libertar da sua própria escuridão. Vamos entender assim, primeiro assim, a questão da humildade, né? Porque humildade não é uma coisa assim, um teatrinho, né? Teatrinho de humildade. Eu sou humilde, como eu sou humilde, né? Que você fica interpretando para os outros, falando coisas assim. Não, que eu sou humilde por isso, aquilo. Não, tá tudo bem comigo. Não, imagina que eu tenho todas essas coisas. Não é esse teatro que é ser humilde. Não é teatro para fora. Isso é falso, isso é hipócrita. A humildade é uma vivência interior, que você, dentro de você, tem uma consciência de que você não sabe tudo, de que a própria experiência da vida transcende a sua possibilidade de entendimento, e você trabalhar isso, para isso se expressar também na maneira como você se relaciona com o mundo. Então você conseguir se manter nesse estado de humildade. O que é o contrário da humildade? É a arrogância, né? Então, a arrogância é uma coisa que vai, como diz Yogananda, assim, é um estado de escuridão. Porque como a arrogância é exatamente o contrário da humildade, enquanto você é humilde, você consegue ouvir, prestar atenção na própria alma, você consegue receber a consciência espiritual, você consegue receber a verdade espiritual, ela se manifesta na sua consciência, tá? Porque isso é uma coisa que é maravilhosa da consciência espiritual. Ela não é algo que você adquire lendo livros, não é algo que você adquire ouvindo pessoas falarem. Pode até ser que um livro, uma pessoa falando, te dê algum toque, mas depende fundamentalmente de você, como você lá dentro se coloca para poder, se mantendo humilde, conseguir receber a consciência espiritual, conseguir desenvolver naturalmente, porque é um aspecto da nossa alma, é um aspecto que é inerente à nossa alma. Desde que a gente se mova nessa direção, desde que a gente aprenda a respirar com essa consciência, tá? A gente vai desenvolver a consciência espiritual e uma sabedoria que, no entanto, será bloqueada, não se desenvolverá se você se permanecer num estado de arrogância. E por isso, Yogananda diz, né, que a arrogância é um estado de escuridão. Né? Vou pegar até aqui umas notinhas aqui. Também a arrogância, ela se manifesta como orgulho, né? Que Yogananda diz, é a morte da sabedoria. Por essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Se você se mantém orgulhoso, arrogante, você não vai desenvolver sabedoria. Ao contrário, né? Você vai liquidar a possibilidade de você desenvolver sabedoria.
A humildade, a mansidão são um estado receptivo, um estado mental receptivo. São coisas que Yogananda diz, né? Eu gosto muito disso aqui. Ray Howe, que é um professor de teologia US dos Estados Unidos, né? Escreveu um livro interessante chamado Milagre do Diálogo. E ele diz assim: o diálogo é para o amor o que o sangue é para o corpo. O diálogo é para o amor o que o sangue é para o corpo. E este pintor belga, Henrique Pevernagy, que diz: um mundo sem diálogo é um universo de escuridão. Um mundo sem diálogo é um universo de escuridão. Estou falando aqui de diálogo agora. Por que eu estava falando de humildade e eu estou falando agora de diálogo? Porque eu percebi pela minha experiência na minha vida que o diálogo, falar com os outros e ouvir os outros, fazer essa troca, conversar, aprender a conversar com as pessoas, uns com os outros, é a nossa experiência, a nossa possibilidade, a nossa ferramenta de desenvolver a nossa humildade, de aparar a nossa arrogância, entende? É a maneira da gente perceber realmente quem a gente é. Porque eu percebo, por exemplo, nas experiências de meditação profunda, eu posso desenvolver esse eixo vertical. Já falei para vocês em outro vídeo sobre o que é a consciência crística, essa verticalidade e essa horizontalidade. Então, se na meditação profunda, usando a respiração correta, usar asanas corretos, eu consigo ampliar essa consciência vertical. No entanto, é nessa minha experiência humana, essa experiência horizontal em que eu me relaciono com outras pessoas, que me relaciono com outros seres, que eu me relaciono com o mundo, em que eu vou poder desenvolver a minha humildade, a minha sinceridade. Ainda não vou entrar na sinceridade hoje, vou ficar aqui ainda no campo da humildade, mas essas coisas estão, sinceridade e humildade, estão muito interconectadas. Também se desenvolve a sinceridade através do diálogo. Porque o diálogo não é apenas a escuta. Claro, em primeiro lugar, você precisa aprender a escutar. Né? Então, você está escutando, porque para eu dialogar, eu primeiro preciso ouvir. Então, a primeira coisa é ouvir. Mas se eu fico só na posição de escuta, é uma posição confortável, é uma posição às vezes até perigosa, porque quem fica na escuta fica às vezes numa posição de domínio. Estou escutando, mas não fala o que está pensando, não emite uma opinião. Então pode ser até que dentro de um vamos dizer, um ambiente psicanalítico, né? Porque a escuta é típica do psicólogo, do psiquiatra, do analista, ele escuta, fica na posição, como diria Lacan, do suposto saber, né? Fica naquela posição de saber, escuta e tal. Mas dentro da nossa vivência cotidiana, da vivência humana, em que somos todos iguais, ou procuramos buscar nossa compreensão de igualdade para a gente desenvolver a compaixão. Então, para a gente poder desenvolver essa compaixão, a gente precisa do diálogo, né? Então, assim, talvez dentro de um ambiente exclusivo, um ambiente fechado de uma terapia, que seja necessário o terapeuta se manter nessa posição daquele que escuta mais e fala pouco, ou fala nada, ou quase nada. Mas na relação humana, na relação para a gente desenvolver de fato a nossa compaixão, aprender a falar significa, quer dizer, aprender a dialogar significa aprender a escutar, receber o outro e aprender a falar sem agredir, falar sem ofender, né? Falar em paz, mantendo a paz, criando um estado de paz, saber colocar suas ideias, né? Conseguir colocar suas ideias, não ter medo das suas próprias ideias. Se você está num ambiente que não é possível você dizer as suas ideias, que as suas ideias estão suprimidas, que você se esforça para isso e vê que chega num ponto em que isso não é possível, é o caso de você se afastar desse ambiente, claro. Assim como também se você está num ambiente ou numa situação, numa relação em que você só sofre ofensas, claro, você primeiro escuta, né? Mas tanto partir para ofensas também, né? Como ficar ali debatendo naquele ambiente, é melhor se afastar desse ambiente. Mas às vezes também você precisa ter a força
de lidar com alguma coisa que alguém vem e te ofende e você deixar essa ofensa passar, não se pegar nela e conseguir manter a sua paz e falar alguma coisa. E se colocar e dissipar, né, esse ambiente de agressividade. Às vezes não é possível, muitas vezes é possível. Depende da sua força interior. E, novamente, então, todo esse processo é um processo de lapidação, um processo de refinamento. Então, aprender a dialogar é uma grande oportunidade da gente aprender a se expressar melhor, a gente poder se sentir melhor quem a gente é, a gente poder finalmente chegar a falar para o outro, falar para outra pessoa o quanto a gente a ama de verdade. Eu poder dizer para você, eu amo você. Dizer isso. E o outro poder dizer. E você poder escutar. Que você é amado também. Tá? Então, o diálogo é muito importante. A gente se recusar a dialogar, não querer dialogar, é muitas vezes uma grande forma de arrogância. A gente não querer conversar. A gente resolver as coisas sem a conversa. Como eu falei, claro, às vezes não dá para conversar se o outro te ofende, mas se o outro está disposto a te ouvir, está disposto a conversar e você não está disposto a dialogar, então é um sinal de arrogância. Tá bom? Por aí vai. Seja feliz.